Hoje, a nossa conversa é com o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, que disputará o pleito eleitoral pelo partido Missão. Renan, seja bem-vindo aqui ao Metrópolis, mesmo que virtualmente. E eu começo lhe fazendo a seguinte pergunta. Muita gente acredita que a sua candidatura é um projeto para o futuro e não para 2026. Há um grande engajamento entre jovens, um crescimento maior do que outros candidatos até da terceira via que se colocaram, mas que ainda seria insuficiente para chegar ali em Flávio Bolsonaro e Lula, que disputam, né, a polarização que marca aí esses últimos anos de eleições no Brasil. Há como fazer um crescimento na sua candidatura até outubro de 2026? Olha, é uma candidatura para o futuro no sentido de que se você constrói o futuro no presente, uma hora ele chega, né? Então, com certeza, reeleger o Lula ou colocar o Flávio Bolsonaro é você permanecer nesse presente horroroso. Então, a gente sempre coloca um dos slogans nossos, o futuro é glorioso, e é no sentido de que a gente vai construir um futuro brilhante possível para o Brasil. E isso tem um senso de urgência. Eu preciso vencer as eleições agora, em 26, para poder fazer essa construção. E essa construção começa agora, naturalmente, começar entre os jovens, que é o que as pesquisas mais detectam. É natural porque todo fenômeno político inovador, ele começa, em geral, com jovens, em geral, com homens jovens. Né? Tirando o fenômeno do Mandani, que é mais a esquerda também começa com fenômenos que envolvem um público feminino maior. Natural, o trumpismo começou com homens jovens, o Milley começou, o próprio Bolsonaro começou com homens jovens, então existem até alguns papers no estudo sobre questões eleitorais envolvendo isso bem interessantes, então é natural que comece, depois vai uma expansão, tanto que eu já venho expandindo, você vai pegar pesquisa Atlas, já para o público millennial, o público acima de 30 anos já estou apresentando números melhores também, então é um processo, né? Esse processo tem que ser suficiente até a eleição e eu tenho que trabalhar muito, é basicamente isso. O senhor citou agora a candidatura de Bolsonaro em 2018. Renan Santos será em 2016 um candidato semelhante àquele que Bolsonaro foi em 2018, digamos assim, por um modelo disruptivo de se apresentar para a sociedade, digamos assim? Não, assim, a gente é parecido no sentido de que são inovações que não foram ainda devidamente compreendidas. Mas só nisso. No sentido também que o Mandami, que é um cara à esquerda, não foi devidamente compreendido nos Estados Unidos como fenômeno. É o prefeito de Nova York, exato. Então, é uma inovação. Por exemplo, o discurso, se você olhar os conteúdos que eu solto nas minhas redes sociais, que estão viralizando bastante, não tem nada a ver com a lógica direita-esquerda do Brasil hoje. Eu estou produzindo conteúdo sobre problemas concretos em lugares muito pobres no Brasil. Eu estou viralizando hoje basicamente com isso, que é muito diferente. As pessoas estão dizendo, precisa de um político que não tenha nada a ver com a polarização. Pois bem, claramente há um que está fazendo isso. Né? Eu trato de temas que vão além assim, o Alexandre de Moraes, ele está envolvido no Master. Sim, está, eu também falo, mas não é só isso. Sabe, que eu saio dos temas, ou dos certos grandes temas nacionais que está todo mundo preso. E eu estou trabalhando em outros temas nacionais tão importantes quanto, que são negligenciados, que são justamente os temas que permeiam a atividade política do famoso Centrão. O Centrão, onde há um Centrão, haverá um Renan Santos enchendo o saco dos caras. Porque eu considero que o Centrão é o maior problema do Brasil. Eu vi um vídeo seu que repercutiu bastante nas redes, que era um tema até bastante curioso, que é de uma primeira-dama, ex-primeira-dama de um município, de uma cidade pequena no Nordeste, e aí o senhor escolheu expor a situação lá porque havia, né, uma investigação de desvio de recursos públicos. Como é que foi a ideia de gravar aquele vídeo ali? Olha, assim, eu venho pegando vários casos ao redor do Brasil que obedecem a um determinado padrão. Municípios muito pequenos, que são pouco sustentáveis do ponto de vista econômico e financeiro, ou seja, vivem de repasses federais. Esses municípios eles apresentam índice de desenvolvimento humano baixo e todos os indicadores sociais, econômicos e sociais de péssima qualidade e, paralelamente, ostentando escândalos de corrupção burlescos, ridículos, exagerados. E esses exemplos, assim, existem as centenas, quiçá os milhares, e esse caso da primeira-dama de Acari, ou Arari, acho que é Arari, a cidade lá no interior do Maranhão, é um dos mais emblemáticos, né? O marido dela é um desviador de emenda contumaz, foi prefeito da cidade, terminou, né, afastado, e aí ficou rico, porque ele desviou. Teve uma emenda que ele conseguiu uma proeza que ele não roubou um pedaço, ele roubou a emenda completa da emenda. E aí ele ficou milionário. Aí o que ele fez? Ele ficou milionário. Ele contratou uma mulher que ela se define como uma rapariga. E lá no Nordeste, né, rapariga costuma ser uma alcunha para mulheres que acabam trabalhando com atividade sexual.
Ela se define como isso, e ela produz vídeos semi-pornográficos junto a esse marido corrupto, ostentando um estilo de vida completamente desproporcional com ao modelo de vida da cidade dela. E ela quer concorrer para deputada federal. E eu, né, trouxe luz a isso, assim como para outros temas. E só uma curiosidade, ela no último fim de semana, ela se reuniu com o Pablo Marçal e com o Antônio de Rueda, ou seja, ela tem um status muito importante para o partido União Brasil, né? E tá, né? São essas coisas que a gente olha e percebe o quanto tá doente o nosso sistema político. Foi um vídeo que o senhor gravou que gerou bastante repercussão nas redes sociais, né? Então, as críticas da sua campanha, elas não ficarão apenas restritas ao presidente Lula, ao senador Flávio Bolsonaro, que o senhor também é crítico, mas ao Centrão, ou seja, é uma candidatura pancadaria, digamos assim, né? Não, porque você for olhar, todos os meus vídeos apresentam propostas. Absolutamente todos, inclusive o sobre a primeira-dama de Jacari. Então, todos esses vídeos, Arari, desculpa, todos os vídeos eu focalizo no problema, falo, ó, esse problema existe por causa disso e para resolver eu farei tal coisa. E todas elas levam a pessoa a discutir as soluções que eu estou trazendo. Ali sempre termina na minha política de reforma administrativa, com indicadores de desempenho para que um prefeito possa ou não concorrer a uma reeleição e fusão de municípios. Em geral, eu foco muito nisso, eu levo para essa discussão, que é uma discussão fundamental no Brasil sobre essa draga de dinheiro público que existe, que são os municípios pequenos ao redor do Brasil. Então eu estou trazendo esses temas para trazer luz, não só para um problema, mas também para uma solução. Como se fosse um funil de conversão. A pessoa sai de um problema burlesco e termina com uma solução política. Então não é uma pancadaria, e não é nem polêmica pela polêmica, ela tem um objetivo. Falando em proposta, o senhor defendeu separar o Rio de Janeiro do Brasil. Como seria essa proposta que o senhor defendeu, que se eleito presidente, o senhor fará? Como vai separar o Rio de Janeiro do Brasil? Não era isso, é entregar um status de autonomia para o Rio de Janeiro. É igual Buenos Aires. Porque no vídeo, Renan, no vídeo o senhor fala separar o Rio do Brasil. Aí depois você fala, mas isso é bom, não é ruim e tal. Sim, é que só o Hulk, é o gancho do vídeo. Quando você assiste o vídeo inteiro, eu tô explicando que é entregar um status de autonomia. Porque existe toda aquela piada na internet de que, se a gente separar o Rio de Janeiro do Brasil, o Brasil se salva. Tem vários memes disso rodando, então eu brinquei com o meme, é um Hulk, é um gancho. O que tá apresentado ali, a gente até lançou um site que é Guanabara Livre, né, para falar sobre como restituir o estado da Guanabara, e é uma autonomia, igual Xangai tem autonomia, igual Hong Kong tem autonomia, igual Buenos Aires tem autonomia, você entregar o status de autonomia para que o orçamento do Rio de Janeiro fique lá, condicionado a determinadas atividades que teriam um status especial, como turismo, como produção de cultura e arte. O orçamento também fica condicionado ao desenvolvimento do combate ao crime organizado, porque infelizmente o Rio de Janeiro não consegue combater o próprio crime, que o orçamento fica muito espalhado, e ele é vítima também não só da Baixada, mas do restante do estado. Então, nesse sentido, é entregar esse status, porque a gente considera que o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o Brasil, para o mundo. Né? O mundo conhece o Brasil muito através do Rio de Janeiro, por bem e por mal. Portanto, um status especial é entender o Rio de Janeiro como uma futura Dubai, como uma futura cidade, quase uma cidade-estado, que abre a porta do Brasil para o mundo. Na prática, o que isso representaria de mudança? Na prática, o orçamento do estado da Guanabara, que ficaria da cidade do Rio de Janeiro, seria administrado por essa própria autonomia. E aí o orçamento local daria autonomia para eles fazerem frente aos problemas locais, que infelizmente não acontecem. O Rio de Janeiro, não que a cidade do Rio de Janeiro produza políticos muito melhores do que o restante do estado do Rio de Janeiro, mas os problemas do Rio de Janeiro, municipais, e o potencial do Rio de Janeiro é negligenciado por conta de um pacto político que não entende o Rio de Janeiro, a cidade, que se tornaria parte do estado da Guanabara nesse sentido, como tem que ser. Né? Ou seja, os problemas de segurança, a vocação turística, a vocação como um polo de tecnologia, ela simplesmente não é tocada. E aí o entendimento do ativo Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um ativo para o Brasil, esse ativo não é bem administrado. E aí outras cidades ao redor do mundo entenderam, ou melhor, foram entendidas pela administração federal como ativos especiais, como por exemplo Buenos Aires com a Argentina. Buenos Aires é meio que para a Argentina o que o Rio de Janeiro é para o Brasil. O Rio de Janeiro não é uma capital formal, mas é uma espécie de uma capital simbólica do Brasil. Então entregar esse estado de autonomia permite que essa auto-administração conduza o Rio de Janeiro para um caminho diferente. Se Renan Santos vier a ser presidente da República, vai estimular operações policiais em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas? Qual seria essa política para resolver a questão das facções criminosas no Brasil? Operações a esmo, não. A gente tem uma sequência de operações a esmo que foram feitas nos últimos anos que elas se encerram na operação em si. A gente tem que ter um marco regulatório de enfrentamento ao crime organizado que não seja picado.
gente está vendo agora o Congresso, né? Saíram várias pesquisas. Olha, a principal preocupação do brasileiro é o crime. Então aí saíram passando vários projetos de lei necessários, bons, mas que não fazem parte de um todo coerente. O todo coerente significa fazer uma separação do ponto de vista jurídico dos membros das facções criminosas de um criminoso comum. Significa você ter um aumento de penas, você ter um novo projeto de construção de presídios, um novo modelo de administração prisional, que no Brasil é um caos total e completo. Significa entender como nós vamos reocupar as áreas que são tomadas hoje pelo crime organizado. Significa entender qual o papel da Polícia Federal e do governo federal na articulação das forças policiais regionais. Significa, portanto, ter um plano holístico para a gente enfrentar o crime organizado, não através de operações pontuais que têm um caráter marqueteiro, mas sim de uma solução definitiva, para o crime organizado, e dois, para reduzir, na prática, o número de homicídios, assaltos e roubo no Brasil, que é o que aflige o brasileiro. Então, você tem marcos regulatórios que aumentam a pena e que diminuem benefícios ligados à lei de execuções penais, como a progressão de pena e as saidinhas, que vão diminuir os crimes comuns. De outro lado, a destruição das operações via COAF, via Polícia Federal, as operações financeiras de lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico, como aconteceu agora com o MC Rian, com a turma do Poço do Rodo. Rolou uma operação hoje nessa linha. E do outro lado, a reocupação territorial de cidades inteiras, que hoje foram tomadas por facções como o Comando Vermelho. Vê agora, tava lá, no Maranhão tem o bonde dos 40. Então, você tem remédios que vão precisar ser aplicados meio que ao mesmo tempo, e aí você vai poder fazer operações que não serão pontuais, será uma operação que redunda numa tomada definitiva desse território pelo Estado brasileiro, devolvendo dignidade para as pessoas que moram ali. Renan, teve uma matéria até que saiu aqui no Metrópolis, do colunista Demétrio, mostrando que teve uma época num grupo privado ali de WhatsApp que o senhor falou que fez consumo ali de um cogumelo alucinógeno, né? O senhor teme que isso possa prejudicar a sua candidatura, tendo um discurso bastante forte de enfrentamento ao uso de qualquer substância que possa tirar aí, a sanidade das pessoas? Enfim, como é que o senhor enfrenta? E também abriu espaço para contar como é que foi aquele episódio também. O episódio do Demétrio, o Demétrio Vecchioli, né? Isso. O Demétrio fez uma matéria, graças a Deus eu gravei toda a entrevista com ele, que ele queria, na verdade, fazer uma matéria falando que eu era nazista, e a matéria é muito triste pra ele, o vídeo tá postado no canal de um amigo meu, do Arthur, porque, enfim, ele fica fazendo perguntas meio que sem sentido ao longo da entrevista toda. Ele queria dizer que como é que eu achava que pessoas que têm uma fibra muscular boa pra musculação, isso é um codinome pra ser nazista. Tipo, não falou nada com nada. E aí depois ele pega um pedaço que eu falei que eu tinha tomado um cogumelo e ouvi música. E na verdade eu já fiz uso do cogumelo, da substância que vai no cogumelo, na prática, através dele, que a psilocibina, que um amigo meu tinha dado, para trabalhar mais, para você ficar mais produtivo, você escreve, tem muita gente no mercado financeiro que usa, isso é recomendado, tem estudos nos Estados Unidos, assim como o próprio canabidiol, e eu sou favorável à legalização tanto do uso terapêutico da psilocibina, quanto do canabidiol para tratamento de doenças das mais diversas. Tem gente, por exemplo, que usa psilocibina para enfrentamento à depressão, tem gente que usa canabidiol para enfrentamento à epilepsia. Eu não tenho absolutamente nada contra o uso terapêutico dessas duas substâncias e até outras. Mas referente ao uso recreativo, não ao uso terapêutico, mas ao uso recreativo da cannabis e do cogumelo. O cogumelo ele não tem o mesmo status dessas aí. Mesmo se eu estivesse fazendo uso recreativo, não seria problemático. Entendeu? Existe uma discussão se a venda é possível ou não, e é uma discussão que tá ali. Agora, eu não comprei, na verdade nem comprei, me deram e não foi com traficante. E o tráfico também não é constituído através de venda de uma substância que dá em qualquer sítio com, desculpa o termo, cocô de vaca, né? Então não é sobre isso. O combate ao tráfico não tem a ver com isso. O combate ao tráfico tem que ser muito e muito enfático. A gente sabe que as drogas são utilizadas como uma substância hoje para venda e para rechear os cofres das facções criminosas. E hoje, inclusive por parte do PCC, a principal fonte é a exportação dessas drogas. Inclusive a operação que pegou hoje a turma do MC Rian em São Paulo e do próprio pessoal da Choquei, envolvia a lavagem desse dinheiro através de shows e através de páginas de fofoca. Tá? Então, assim, a droga é um instrumento de venda para enriquecimento delas, mas existem toda uma miríade de outros negócios que envolve desde ocupação territorial, combustíveis, venda de gás, energia elétrica e serviços por parte do tráfico de drogas. Então a droga hoje é um instrumento a mais deles que precisa ser combativo para destruir essa operação, que no fundo é um estado paralelo.
Você é bastante crítico do governo Lula em todas as políticas públicas do governo. O senhor faz bastante crítica, segurança pública, educação, enfim. Agora, em relação ao governo Bolsonaro, ainda no tema da segurança, o senhor acredita que o governo Bolsonaro não deu conta de atuar na questão da segurança pública? Eu pergunto porque a gente tem também a candidatura, obviamente, que vai, né, de Flávio Bolsonaro, que representa ali a mesma linha do pai. Por isso que eu lhe faço essa pergunta relacionada à segurança pública no governo Bolsonaro. Sim, basicamente o ministro Sérgio Moro, então ministro da Justiça, tinha entrado com um pacote anticrime e o governo Bolsonaro não fez nenhum esforço, acabou passando uma versão deturpada com a emenda do Freixo, que o Bolsonaro foi muito criticado à época e com razão. Do ponto de vista de medidas legislativas que aumentassem as punições para o crime organizado ou de operações sistemáticas contra o crime organizado, praticamente nada foi feito por parte do então presidente Bolsonaro. No que me assusta agora o Flávio falar que ele vai ser o Nayib Bukele. Na época, ele também não tentou passar nenhum tipo de legislação sobre isso. Na prática, inclusive, quando houve a discussão sobre passar no Senado a prisão em segunda instância, que foi o motivo da derrocada da própria Operação Lava Jato, e que também acaba interferindo na prisão de bandidos violentos, o Flávio também não fez porcaria nenhuma. Então, nunca houve vontade política, vamos dizer, enfática deles. Muito pelo contrário, se a gente pega a atuação do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que ele fazia era ser próximo de uma das vertentes do crime organizado, que eram as milícias, né? Ele premiava o Adriano Nóbrega, era amigo, era próximo dele, tinha gente da família do Adriano Nóbrega no gabinete dele, aparentemente trabalhando com dinheiro em cash oriundo de salários, então não acho que haja essa vontade da parte deles. Nunca houve, isso é só marketing. O senhor acusou Flávio Bolsonaro de copiar discursos seus. Quais seriam esses discursos? Um exemplo é o discurso do Nordeste é a solução. Esse foi o cara de pau. A gente literalmente fez uma tour pelo Nordeste de carro, né? Ele não faz, ele vai com um jatinho, aparece, faz um evento do PL e vai embora. Explicando soluções políticas para o Nordeste e soluções econômicas para que o Nordeste seja solução para o problema político brasileiro. Tem toda uma tese nossa construída sobre isso, sobre como ao gerar classe média no Nordeste, a gente acaba gerando complexidade econômica, complexidade social e mudança nos padrões de voto do eleitor de lá. Com pesquisa mostrando cidades do Nordeste que, ao criarem atividade econômica mais complexa, alteraram a dinâmica de votação, diminuição da compra de voto. O Flávio, como ele quer ter voto no Nordeste, ele achou que, entendi, Nordeste é a solução, sei lá, porque eu vou ter voto lá. Isso é um exemplo dos mais bizarros. Outra coisa, quando eu dei uma série de entrevistas, inclusive aqui no Metrópolis, eu falei, primeira coisa que eu vou fazer é enfrentamento ao crime organizado e uma agenda fiscal muito, muito dura para resolver o problema fiscal que o Brasil está indo. Flávio, quais são as duas primeiras coisas que você vai fazer? Ele fala igualzinho. Então, assim, tem uma coisa que ela é cômica, que ele, basicamente, ele copia as coisas que nós falamos e aplica hoje para uma audiência maior, porque ele é mais conhecido do que eu, para tentar parecer original naquilo que ele fala. Só que eu acho engraçado que tudo aquilo que eu falo, que envolve, por exemplo, o combate a práticas ligadas ao partido dele, aí ele não faz. Por exemplo, a reforma administrativa que a gente está falando, com os índices de desempenho nos municípios ao redor do Brasil, como isso atinge o PL e os amigos dele do Centrão, aí ele finge que esse assunto não existe, porque na prática prefeitos do PL, no Maranhão, como eu estive lá vendo, são parte do mesmo problema. Então ele não vai entrar. Na verdade, se eu for pegar até esqueci o nome do cara, acho que é não sei o que, Ruas, o cara que ele quer lançar lá, acho que de Belfort Roxo, lá da Baixada Fluminense, exato. Se for pegar os índices de desenvolvimento humano e o trabalho de gestão da prefeitura desse cara, assim, algo que faria prefeitos do Maranhão parecerem o Rodolfo Giuliani, sabe? Então, então, o Flávio não vai poder copiar essas aí. Ainda sobre, falando de Flávio Bolsonaro, porque hoje teve uma decisão do Moraes determinando que a Polícia Federal investigue Flávio Bolsonaro por conta de uma postagem de Flávio Bolsonaro, na qual ele faz comparações ali entre Lula e Nicolás Maduro. E aí a Polícia Federal, por determinação de Alexandre de Moraes, agora vai investigar, tem um prazo de 60 dias para ver se Flávio Bolsonaro incorreu em crime nessa postagem contra Lula, crime de calúnia. Como o senhor avalia essa decisão de Moraes de determinar a Polícia Federal investigando Flávio Bolsonaro por conta dessa postagem contra Lula? Eu falo bem-vindo ao clube. Eu tô também sendo investigado pela Polícia Federal por conta de uma declaração minha sobre o Lula quase 2 anos atrás. Qual declaração? Que com o Flávio agora chegou por dentro. Eu havia falado sobre a postura do governo relativa a um PL um PL não, era alguma política que envolvia aborto no SUS e a incoerência deles, e aí eles entraram com uma ação ali.
Ficou super feio pra eles, que ó, não tinha nem objeto da investigação, porque eles utilizaram um print de uma página de fofoca como referência na ação. Ou seja, aí o senhor disse que, assim como o Flávio Bolsonaro, o senhor também é investigado. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube aí dos investigados pela Polícia Federal por falar qualquer coisa do governo Lula. O senhor acredita que há uma atuação para perseguir adversários do governo? Eu acho que o governo tá muito mal, tá desesperado. Eu acho que o governo não imaginava, assim, não é que o Flávio, ele insista a crescer na candidatura dele, é porque como o top of mind de oposição é o sobrenome Bolsonaro, conforme o Lula ele vem derretendo junto ao próprio eleitorado, esses votos estão primeiro indo para o Flávio, porque é o top of mind, é o primeiro nome que vem à cabeça como oposicionista. Então o PT não sabe como brecar isso, eles estão tentando tomar, imagina não só o PT, mas eu vejo, vamos dizer, um ânimos, né? Tem que ser cuidadoso com o que eu vou falar aqui, Capelli, há um ânimos em parte do judiciário que de fato não gosta do Bolsonaro, né, em fazer isso, mas sinto ser isso. Eu acho que é uma consequência do processo político eleitoral no qual estamos passando. Vamos ver que as eleições nesse ano aí prometem. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, numa entrevista que até me concedeu, disse que pretende atuar junto ao tribunal, junto à Casa Branca, para caso o Tribunal Superior Eleitoral tome alguma medida que ele julgue parcial na disputa eleitoral desse ano, atuar por sanções a integrantes do TSE. E aí o Lindbergh Farias, também numa entrevista que me concedeu, disse que vê esse movimento de Flávio como uma tentativa de interferência externa no processo eleitoral brasileiro. Então isso vai dar bastante pano para manga. Olha só, longe de mim, Capelli, desculpa, é que eu queria só comentar que isso é um ponto interessante. Longe de mim querer sair em defesa deles, né? Mas informações que já pintaram já a partir de 2023 e 2024 deram conta de que o governo Biden interferiu nas eleições brasileiras, né? E o Biden tinha ficado chateado que o Lula, após vencer as eleições, não foi devidamente grato a ele. Então, eu entendo que agora virou moeda usar o governo americano, dependendo da gestão, como um instrumento de ajuda. Ainda mais quando se é um capacho deles, como o caso da família Bolsonaro. Por que o senhor acredita que a família Bolsonaro é capacho do governo dos Estados Unidos? Porque eles falam isso abertamente. O Eduardo Bolsonaro, no momento que o Brasil era taxado pelo Trump, ele ficava indo nas redes sociais fazendo textos parabenizando o Trump pela ação dele, como o Trump era incrível. Tipo assim, parabéns por taxar minha própria nação, muito corajoso da sua parte. Eu acho isso humilhante. O próprio Flávio Bolsonaro, que foi discursar no CPEC, né, falando como as terras raras brasileiras poderiam ser úteis para os Estados Unidos. Eu não consigo ver, vamos dizer, nenhum grau de patriotismo numa atitude dessas. E também o Paulo Figueiredo, que é meio que um porta-voz deles, estava comemorando o fato da bandeira americana ter sido aberta, desfraldada ali na Avenida Paulista no dia 7 de setembro do ano passado, como comemoração, talvez, às sanções americanas ao próprio país deles. Então, eu acho que isso é um capachismo. Não consigo ver outro grau de capachismo maior do que esse. Essa questão da bandeira gerou bastante polêmica, né, porque, por exemplo, pessoas da direita que apoiaram, né, esse movimento dos Estados Unidos viram na extensão da bandeira ali um gesto de gratidão. E outras figuras também da direita, como por exemplo o pastor Silas Malafaia, avaliaram que foi um equívoco grande ali ter botado uma bandeira de outro país naquele ato na Avenida Paulista. Agora, falando de economia, queria saber qual vai ser a linha econômica que o senhor vai defender durante a campanha para o Brasil. É um projeto liberal? Como é que seria a campanha? Como vai ser a campanha de Renan Santos no quesito economia? Tanto internamente quanto de política externa. Em termos internos, a gente tem que entender o que nós temos no Brasil. Nós temos um país que está indo para uma rota de colapso do ponto de vista fiscal, ou seja, as contas públicas elas vão estourar. A gente já está no limite, batendo recorde de arrecadação, ao mesmo tempo que a taxa de juros está no nível mais alto possível. Ou seja, nós estamos, enquanto país, numa rota de quebradeira e não sabe como resolver. Tanto que a função do governo federal hoje é apenas aumentar a alíquota de imposto para aumentar a arrecadação para tentar ficar sobrevivendo e empurrando essa bucha para frente. Ou seja, vai precisar de uma reforma fiscal gigantesca, tá? Com um impacto fiscal grande, que gere no mínimo 3 trilhões de reais em economias nos próximos 10 anos. Tá? Tem uma PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri e outros deputados federais que está em processo de coleta de assinatura, que eu defendo essa PEC, tá? Então, até para não parecer um cara
Para não parecer não ser um cara genérico que vem aqui falar com vocês, a PEC está protocolada, é só pegar o número da PEC que está lá no Congresso Nacional. Lá tem todas as medidas, que eu também posso discorrer aqui, se for o caso, mas todas as medidas que são adotadas para a gente fazer um enfrentamento à crise fiscal. Então, com essa PEC é prevista lá, de acordo com os consultores da Câmara, 3,3 trilhões em economia em 10 anos, isso sem contar com a economia redundante da baixa natural que vai haver na taxa de juros. O CDPP, que é um importante instituto que trabalha com políticas públicas, estima que uma medida similar, se adotar essas políticas, você pode baixar a taxa de juros já no médio prazo para a taxa de 5 pontos percentuais, o que teria um impacto econômico e nas contas públicas colossal, um impacto inclusive na geração de riqueza. A gente acredita, e os melhores estudos de políticas públicas nos levam a isso, que o ajuste fiscal feito na parte da despesa é o mais duradouro e que funciona melhor. Então a gente vai ter que fazer um ajuste fiscal direcionado à parte de despesa. E aí, com base nisso, a gente vai abrir espaço fiscal para investimentos, e com novos marcos regulatórios, e assim, graças a Deus, passou a lei ligada lá ao licenciamento ambiental, a gente vai poder fazer uma série de obras, agora acelerar o processo de construção de estradas, ferrovias, de usinas, para a gente aumentar a produção energética, facilitar a entrega de produtos, reduzir o custo do Brasil, e entrar paralelamente com a nossa agenda de competitividade que envolve facilitar a abertura e fechamento de empresas, facilitar a contratação e demissão de pessoas, ou seja, ter uma lei trabalhista muito mais flexível. E aí, juntando todos esses elementos... Facilitar a demissão de pessoas não é algo que depõe contra a classe trabalhadora, enfim, não é algo prejudicial no âmbito geral para a população, facilitar demissões? Não, na verdade... Todas as experiências mundiais nos mostram que leis trabalhistas mais flexíveis em economias em desenvolvimento geram um desenvolvimento econômico mais rápido. A coisa mais preocupante para a classe trabalhadora é não ter trabalho, que é o que está acontecendo em boa parte do Brasil. As pessoas falam, o Brasil vive em pleno emprego. Não. O suposto pleno emprego são pessoas que estão indo procurar um emprego formal. Na prática, as pessoas estão vivendo de bicos, as pessoas estão vivendo de auxílios do governo e as pessoas estão vivendo de subemprego. E há um pequeno percentual vivendo do CLT e um grande percentual dos brasileiros estão vivendo de mês. Ou seja, é uma semi-informalidade que as pessoas estão vivendo. Então, este modelo que nós estamos vivendo é um modelo inadequado, é uma gambiarra. E esta gambiarra não pode ser comemorada, ela tem que ser resolvida. A gente tem que gerar empregos de qualidade para as pessoas. Então, a melhor política para gerar empregos é ter empregos. E isso se dá através de uma política que não penalize o contratante e nem penalize o contratado. Você criar uma política que você acha que está protegendo o trabalhador, simplesmente dando medo no contratante em contratar, você vai fazer com que o contratante não contrate, que é um efeito na prática recessivo. Então, as melhores experiências em países de desenvolvimento agora, posso pegar Vietnã, posso pegar Índia, posso pegar a própria China, que apresenta um desempenho de crescimento de países de desenvolvimento muito superiores ao Brasil, nos mostra que a gente precisa flexibilizar essas leis. E é uma coisa que nós vamos fazer. Sim, perfeito. E aí, só fechando, o Capelli, não queria... Essa é a parte, vamos colocar aqui, liberal do nosso pacote. Do outro lado, nós temos que ter um olhar para as regiões menos desenvolvidas, que eu visitei agora no Maranhão, que estão numa situação de penúria. Não existe atividade econômica minimamente complexa em boa parte das regiões norte e nordeste do Brasil. E nessas regiões que há população, ou seja, há alguma densidade populacional, misturada a baixa atividade econômica, o Estado vai ter que atuar. A gente vai ter que usar a riqueza produzida no Matopiba, gerando mais complexidade para gerar mais emprego. A gente vai ter que atuar gerando pressão na administração pública para facilitar a atividade comercial. A gente vai ter que olhar a própria reforma tributária que teve para fazer com que, então, a medida ela não penalize hoje setores inteiros, e há uma grande dúvida sobre isso. A gente vai ter que olhar para estados como Maranhão, que apresentam, mesmo sendo um dos estados mais pobres, o maior ICMS do Brasil. Ou seja, quando a gente olha para a natureza do problema, a gente fala, cara, tá tudo muito doente, para tirar uma massa de pessoas que hoje estão no assistencialismo, para devolver capacidade fiscal para os municípios e para esses estados, para eles não depender tanto do governo federal. E acho que isso tem um impacto macro bem grande. Então, o Estado tem que ter planos de desenvolvimento de forma ativa nas regiões mais pobres para gerar classe média lá, desesperadamente. Porque essas regiões, então, elas estão, como eu posso colocar, elas estão num estágio tão anterior de desenvolvimento a outras regiões do Brasil, que elas estão gerando distorções em todas as outras áreas, inclusive distorções políticas. Renan, quero abordar aqui mais alguns assuntos. Então, agora, indo para a questão do judiciário, a CPI do crime organizado, o relator Alessandro Vieira, ele propôs ali o indiciamento de ministros do STF, enfim. É um tema que está sendo discutido pela sociedade. Há quem defenda a atuação do STF, há quem a critique. Eu queria saber, se eleito presidente, se o senhor seria a favor do impeachment de ministros do STF, como, por exemplo, Romeu Zema se coloca,
O próprio Flávio Bolsonaro faz um discurso um pouco abaixo do de Zema, mas dizendo que é a favor do impeachment de qualquer ministro que incorra, né, em irregularidade, ou se seria um movimento de tentar pacificar com a corte por outro caminho. Renan Santos, eleito presidente, qual seria a postura em relação ao STF? Eu acho que está ficando claro que pelo menos dois ministros, a gente está falando do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, eles não têm condições morais de permanecer nessas posições. Inclusive, a gente organizou uma manifestação em São Paulo no último sábado pedindo impeachment deles. Isso, então, é público notório, não só da minha parte, mas do grupo político ao qual eu faço parte, essa defesa. Paralelamente, para evitar o surgimento de outros, a gente tem que alterar a dinâmica de poder do STF. Então a gente tem que tomar uma série de medidas. As decisões monocráticas, que representam 83% das decisões do STF, elas precisam ser, se não totalmente proibidas, reduzidas no seu próprio escopo. Tem que ter um filtro de entrada de modo a só ações de matéria estritamente constitucional serem julgadas pela Suprema Corte, porque hoje a Suprema Corte brasileira julga coisa de 8 mil ações, enquanto a americana só 50, né? Uma diferença bastante brutal de função. A gente tem que ter uma corte política feita com desembargadores que fiquem com mandato de 2 anos, que são sorteados a participar delas, para julgar, vamos dizer, os casos políticos envolvendo deputados e senadores, para que eles não fiquem na mão da Suprema Corte brasileira. A gente tem que impossibilitar, e sendo bem claro, impossibilitar qualquer tipo de atividade econômica com parentes e amigos de juízes e ministros da Suprema Corte e também do STJ, né, para impedir o que está acontecendo agora, como a gente está vendo. E aí, com base nisso, e também ter um prazo máximo para pedidos de vista que acontecem da Suprema Corte, que com base nisso, aí o escopo da atuação do STF, que dá esses superpoderes para ele, diminui muito. E aí o STF volta para a caixa dele. São medidas que vão além do impeachment. Perfeito, Renan. Estou avisando aqui no estúdio aqui que a gente tem um prazo aqui, mas antes de encerrar a entrevista, eu sempre concedo ao meu entrevistado a oportunidade de dirigir umas palavras finais aqui para o público, mas eu queria só antes fazer uma rápida pergunta, só voltando àquela questão do cogumelo. Então, o consumo, o fato de o senhor ter consumido cogumelo alucinógeno não depõe contra a política de segurança pública que o senhor pretende implementar? Não, e por que iria depor? Não depõe, assim, isso não é a base. Mas o cogumelo, ele não é uma substância proibida. O cogumelo não é. Existe a questão da comercialização, que é uma questão que está em discussão. Ele em si não é. E eu acho, eu defendo, eu volto a colocar aqui, eu defendo que a substância psilocibina, assim como o próprio canabidiol, e é uma defesa pública minha já há muito tempo, que sejam utilizados como tratamento, e tem muitas doenças que podem ser tratadas com eles. Não tenho nenhum, assim, para mim não é um tabu falar sobre isso, isso não interfere na nossa política contra o crime organizado em nenhuma medida. Até porque o crime organizado não é apenas o tráfico de drogas, ele é o tráfico de drogas somado a uma atividade que em si é política, que envolve a tomada, em última instância, do território brasileiro e do Estado brasileiro. Então, de maneira nenhuma. Sim, não é tabu, tanto que a gente tá falando aqui abertamente sobre a questão. Numa boa, e não deve ser. Inclusive, só uma coisa. Eu tenho revista publicada sobre isso. A revista Valete tem uma capa falando sobre a direita americana psicodélica, o Elon Musk. Só para dar um exemplo, o Elon Musk, o Steve Jobs já utilizaram isso em termos de produtividade. Tem gente que fala, isso aqui aumenta a produtividade, sua capacidade criativa. Gente no mercado financeiro usa, no mercado publicitário usa. É igual pessoas que usam remédios tarja preta para aumentar sua produtividade em vários lugares. Então, é uma discussão, isso aqui tem que ser legal. Eu acho que sim, essas substâncias elas têm um uso que pode ser terapêutico, muito útil, tem muitos papers e muitos estudos que levam essa discussão. Eu não tenho problema nenhum. A questão toda minha é com o tráfico de drogas e com o que nós devemos fazer sobre o tráfico de drogas. E vou te falar ainda uma coisa, Capelli, para melhorar ainda a tua matéria, tá? Depois de destruir o tráfico de drogas, eu sou a favor de que os estados possam fazer, para você ter uma liberdade em estabelecer algumas políticas penais. E se algum tipo de estado brasileiro, por exemplo, Santa Catarina, se depois a gente destruir completamente as facções, daqui 10, 15 anos, puder ter uma discussão sobre a legalização de alguma substância, a maconha é um exemplo, eu acho que é uma discussão super válida. Não tenho tabu em discutir isso. A minha abordagem sobre o crime organizado é uma abordagem holística sobre o crime organizado. Inclusive, o senhor chega a defender pena de morte em alguns casos? Eu defendi pena de morte para casos de estupro. Em casos de estupro? Casos de estupro incontroversos. Existem casos que são incontroversos, que a pena de morte pode ser discutida e pode ser aplicada assim. Casos incontroversos que as provas materiais elas são absolutamente incontroversas. E como que seria? Porque seria cadeira elétrica? Brasil, seria injeção? Qual que seria o tipo de execução que o senhor propõe? Vai caber o legislador discutir qual o método.
Renan, muito obrigado pela sua participação. Queria lhe dar a oportunidade de dirigir aqui a palavra a quem está nos assistindo, fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todos pelo espaço, agradecer ao Metrópolis pelo espaço, prometo retornar aí. E queria falar para todo mundo assim, o Brasil pode ser um lugar muito melhor do que ele realmente é. O Brasil pode ser um lugar em que a pobreza fique no passado, em que as coisas que eu vi rodando no Maranhão, né, a ausência total e completa de atividade econômica, a dependência total do Estado, esgoto a céu aberto, roubalheira como regra e não como exceção, esse Brasil ele pode deixar de existir. Que você não precisa imaginar que sua vida é viver numa favela, andar num transporte clandestino, depender de auxílio do governo. Não, a vida pode ser muito mais e muito melhor do que isso. E que há um impeditivo político que faça com que o Brasil seja a draga que ele tem. E o Brasil tem o potencial de ser uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma dessas 5 maiores nações do mundo. O Brasil tem vocação imperial e nós precisamos construir esse Brasil. E com base nisso, agradeço a todos, agradeço também o Capelli. E é isso.